Fala galerinha, beleza? Professor Leonardo Nascimento aqui. Quero falar para vocês hoje de um estudo muito legal que eu vi, que fala de quais são os critérios que os cirurgiões utilizam para a tomada de decisão de uma cirurgia para um paciente com dor lombar. Então, o que você acha que os cirurgiões levam em consideração quando eles optam por um tratamento cirúrgico para o paciente com dor lombar? Antes de falar disso, vou pedir para você fazer aquele nosso trato. Confere a sua inscrição no canal, curte o vídeo, ativa as notificações e encaminha esse vídeo para aquele grupo de fisioterapeutas que precisam aprender a fazer a tomada de decisão clínica baseada em evidência para melhorar a qualidade da nossa profissão. Beleza? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui esse vídeo, esse estudo, que é muito legal, que é um estudo de cirurgiões. Então, aqui, ó, o manejo da hérnia de disco lombar, uma perspectiva internacional. E por que que eu trouxe esse vídeo para vocês aqui, ó? Foi publicado na revista Spine, que é uma revista muito conceituada na área, e aí ele fala o seguinte: o objetivo é avaliar a prática dos cirurgiões, tanto quando eles optam pelo tratamento cirúrgico, quanto pelo tratamento não cirúrgico do paciente com dor lombar. Então, quando o cirurgião opta pelo tratamento cirúrgico e quando ele faz a opção pelo tratamento não cirúrgico do paciente com dor lombar. Foram utilizados no estudo 817 cirurgiões de 89 países diferentes nos questionários. Esses cirurgiões fizeram um total de 62.477 dissectomia em um ano, anualmente, o total deles. A medicação para dor, as injeções de esteroides, foram esperadas como o tratamento mais efetivo não cirúrgico. E a severidade da dor e a incapacidade e a falha no tratamento conservador foi o critério mais importante de indicação de cirurgia. Um período de 1 a 2 meses de radiculopatia foi o mínimo para a indicação da cirurgia. Vamos dar uma olhada nos gráficos, que eu gostei muito dos gráficos desse estudo. Primeiro gráfico aqui, de onde vieram os nossos cirurgiões do estudo. Então, aqui pode perceber que, ó, Índia veio bastante, o que está em roxo, né? Índia, Brasil, Estados Unidos foram os locais que mais forneceram, é, é, responderam a esse questionário. Austrália e África do Sul e Arábia Saudita também, tá? E aí a gente tem o seguinte, o primeiro gráfico mostra aqui, ó, quais eram os tratamentos não cirúrgicos que eles recomendavam. O azul e o amarelo são os mais importantes. Então, quase 60% deles recomendavam medicação para dor. Injeções de esteroides, quase 40% deles também. Terapias holísticas também teve uma indicação grande. Terapia por exercícios também teve uma indicação de mais ou menos 40%, um pouquinho mais. E aconselhamento também foi dado como opção de tratamento não cirúrgico. E aí o seguinte, ó, o que que era mais importante? Quais eram a expectativa, a importância dos aspectos clínicos que indicavam a cirurgia, a expectativa deles. Então, o que que eles encontravam nos pacientes que levava eles a pensarem assim: putz, esse paciente tem o perfil cirúrgico. E olha o que que foi o mais comum de todos: a severidade da dor e da incapacidade. E isso, para mim, é um critério muito relativo. Porque o que acontece? Se você pega um paciente com muita dor, com muita incapacidade, isso não quer dizer que o tratamento cirúrgico vai ter uma efetividade, porque a gente sabe que, assim, a cirurgia não trata a dor. A dor precisa ver qual que é o mecanismo que está produzindo essa dor. E aí a gente tem um outro critério que é uma radiculopatia típica. Então, uma radiculopatia com alterações sensitivas e motoras e de reflexo foi um outro critério importante. E aí eu já até começo a concordar com eles. Só que um outro parâmetro importante, falha no tratamento conservador. Então, quando a gente teve falha no tratamento conservador, nós tivemos uma indicação de cirurgia para esses pacientes. Só que o que que foi mais comum?
severidade da dor e da incapacidade. Lembrando que severidade da dor e da incapacidade, dor é uma percepção relativa e que deve ser colocada de forma contextual. Então, a gente não pode colocar isso como principal critério. Incapacidade é a mesma coisa. Às vezes o paciente tem uma primeira crise na vida e isso gera uma incapacidade muito grande e não é por aí que a gente deve é, é, decidir a cirurgia. Agora, falha no tratamento conservador. E aí a gente teve aqui no estudo algumas coisas importantes do tratamento conservador. Alguns cirurgiões, uma parte deles, afirmaram que uma falha no tratamento conservador, a partir de um mês, já pode-se pensar no tratamento cirúrgico, o que eu acho muito cedo. Um outro grupo de cirurgiões disse que eu encaminho para a cirurgia quando eu tenho uma falha no tratamento conservador a partir de 3 meses. Então, o que que a gente pode considerar? Uma das principais indicações de cirurgia é radiculopatia típica, alteração sensitiva motora e de reflexo. E quando a gente fala de falha no tratamento conservador, o que que a gente tem que entender? Que a falha no tratamento conservador é em até 3 meses, de 1 a 3 meses. E aí, o que que me assustou um pouco? Esses outros critérios que eles utilizaram aqui. A extensão da hérnia de disco. A extensão da hérnia de disco, a gente já tem estudos que mostram que quanto maior a hérnia, maior é a chance de reabsorção. Então, o tamanho da hérnia jamais pode ser um critério de cirurgia ou não. Não é porque sua hérnia é grande, não é porque sua hérnia é pequena, que você tem mais ou menos incapacidade de dor. Então, a extensão da hérnia, não, o tamanho da hérnia não é critério, muito pelo contrário. Quanto maior a herniação, maior é a chance de eu ter uma reabsorção. Lembrando também que 66,6% das hérnias são reabsorvidas depois de um certo tempo. Então, o tamanho da hérnia nunca pode ser levado em consideração e foi levado por alguns cirurgiões, e isso é um problema sério. E a duração dos sintomas foi um outro critério. Duração dos sintomas também não é um critério de cirurgia ou não, porque o meu paciente pode ter dor há 6 meses, a um ano, e ainda ter um bom resultado no tratamento conservador. Então, o que que a gente tem que levar em consideração disso? Que a maior parte dos 800 e poucos cirurgiões desse estudo utilizaram critérios de prescrição de uma cirurgia que não são critérios clínicos reais que devem ser utilizados. Então, o que que a gente tem que pensar como critério principal para a cirurgia? Primeira coisa, primeiro e principal de todos eles, falha ao tratamento conservador. Então, meu paciente fez o tratamento conservador de 1 a 3 meses, não teve resultado nenhum, não modificou dor, não modificou incapacidade. Aí eu posso pensar num tratamento cirúrgico. Segunda coisa, é preferência do paciente pela cirurgia. O paciente pode falar, eu quero operar e acabou. E aí você não tem como oferecer um tratamento conservador, porque o paciente quer fazer a cirurgia, que é um outro critério que eles utilizaram também. Radiculopatia típica. Então, perda sensitiva importante, perda motora importante e alterações de reflexos. Nesses casos, nesses 3 pontos, eu acho importante a gente conversar com o cirurgião, conversar com o paciente e ver que talvez a melhor solução é, pô, o seu tratamento conservador não teve resultado nesses 3 meses, você tem uma radiculopatia típica que a gente não conseguiu modificar nem a sua dor, nem a sua incapacidade, e você prefere fazer o tratamento cirúrgico, maravilha, faça a cirurgia, e eu fico aqui à sua disposição para fazer o seu pós-operatório. Agora, severidade da dor e incapacidade, tamanho da hérnia e duração dos sintomas não podem ser critérios de eleição de cirurgia, tá? Então, aqui a gente tem os principais critérios que são utilizados pelos cirurgiões. E aqui a gente tem o seguinte, qual era as técnicas mais utilizadas para fazer a cirurgia? E aí a gente vê o seguinte, ó, a dissectomia ainda é a principal de todas elas e a descompressão percutânea a laser é a segunda mais utilizada pelos cirurgiões.
E aí, que mais que a gente tem de gráfico importante aqui, ó? Fatores que influenciam um bom desfecho depois da cirurgia. Boa técnica de levantar, de sustentação, atitude positiva e manejo de estresse. Olha que interessante. Peso saudável e massa corporal. Lembra que a obesidade é um fator de risco para hernia de disco? Tá aí. Boa postura, totalmente relativo isso aqui, a gente não tem como. Programa de exercícios está aqui também e alterações ergonômicas. Então, peraí. O que que vai favorecer esse paciente que tem uma indicação de cirurgia a ter um bom desfecho depois da cirurgia? Você ensinar esse paciente a ter um bom manejo de carga de peso, uma boa técnica de carga, então fortalecer esse paciente para isso, tá? Fazer um programa de exercícios, verificar se tem algum fator ergonômico para esse paciente e tentar explicar para esse paciente que uma perda de peso pode ajudar bastante esse paciente, uma normalização do IMC pode ajudar bastante esse paciente, e uma atitude positiva e manejo de estresse também são fatores importantíssimos para um bom pós-operatório, quando uma cirurgia é bem indicada, certo? Então, o que que a gente pode concluir com tudo isso? Que nem mesmo os cirurgiões têm critérios específicos e bem definidos sobre quando e como fazer a cirurgia, e essa decisão de quando e como fazer uma cirurgia deve ser compartilhada entre o cirurgião, o fisioterapeuta, o paciente e a família do paciente. Por quê? A cirurgia pode ter uma série de complicações de pós-operatório e tem uma série de riscos. Então, todas as pessoas envolvidas no processo devem estar cientes do que pode acontecer ou não. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Manda esse vídeo naquele grupo de fisioterapeutas que eu sei que você tem para me ajudar. É nóis, valeu!